E o dólar, hein? Não para de subir, agora deu uma acalmada. O que tem acontecido? Nesse vídeo eu explico exatamente isso para você, então fique com a gente até o final. Os economistas esperavam que o dólar estivesse 5 no começo desse ano e no final de 2024, 5,25. E a gente percebeu que alguns dias atrás ele chegou a bater 5,70. E eu queria te explicar por que isso aconteceu e quais são os movimentos, o que acontece na economia para o dólar subir tanto ou para cair aqui no Brasil ou em tantos outros países. Antes disso, meu nome é Matheus Monteiro, eu sou assessor de investimentos, esse é o canal Cristão Investidor e eu quero te pedir para que você se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo também, que nos ajuda a crescer e a entregar esse conteúdo de valor para outras pessoas que gostam desse tema. Primeiro de tudo, eu preciso explicar para você o que é a taxa de juros americana. Basicamente, ela é igual à nossa Selic aqui no Brasil, só que cada país tem a sua. E essa taxa dos Estados Unidos rege muita coisa ao redor do mundo. E essa taxa de juros é o custo de você tomar o dinheiro emprestado, no caso dos bancos, isso nos Estados Unidos, e de você emprestar o dinheiro para eles também. E como os Estados Unidos é a maior economia do mundo, essa taxa determina muita coisa do que acontece ao redor do planeta. E essa taxa influencia nos empréstimos, nas taxas dos cartões de crédito e em diversos produtos financeiros. Obviamente, quanto maior essa taxa, menos pessoas financiam as suas casas, financiam carros, fazem operações ali para tomar empréstimos do banco para financiarem as suas empresas e outras coisas. E quanto menor essa taxa, mais gente compra casa, compra carro, toma crédito para poder financiar uma operação da sua própria empresa e assim sucessivamente. E eu quero explicar para você como essa taxa, primeiramente, influencia nos Estados Unidos e, na verdade, como ela é utilizada em cada país para fazer a economia girar mais ou girar menos. Vamos lá. Se você fosse até um banco pedir um dinheiro emprestado para comprar uma casa e você é informado que essa taxa é 15% ao ano, e aí você fala, eu vou pensar, vou ver se essa taxa faz sentido para mim ou não. E agora, se você vai até no mesmo banco e esse banco informa para você que essa mesma taxa para financiar essa casa é 5% ao ano. Obviamente, muito mais pessoas financiariam casas quando essa taxa tivesse 5% do que 15%. Você concorda comigo? Então é exatamente isso que acontece. Quando os governos, em geral, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, querem fazer com que as pessoas tomem menos dinheiro, elas aumentam essa taxa de juros. Quando elas querem que as pessoas estimulem a economia, financiem as suas casas, financiem as operações das suas empresas, elas diminuem essas taxas para que mais pessoas tenham acesso ao dinheiro. Só que muito mais gente com acesso ao dinheiro, o que gera? Inflação, que é o aumento contínuo dos preços. Então, você percebe que há 10 anos atrás, o que você comprava? Uma Coca-Cola de 2 litros, talvez fosse ali 5, 4 reais. Hoje, você não paga menos que 10. Então, essa é exatamente a inflação. Quanto mais dinheiro rodando, mais caro as coisas ficam. Isso, basicamente, é oferta e procura. E como eu expliquei a respeito do combate à inflação através da taxa de juros alta, o Fed, que é o Banco Central Americano, tem mantido essa taxa bem mais alta para os americanos não terem acesso fácil ao dinheiro para que a economia desacelere e a inflação também seja contida. E aí o que tem acontecido? Só para vocês entenderem na prática, a taxa de juros está entre 5,25 a 5,50 ao ano. A média nos últimos 20 anos dessa taxa nos Estados Unidos é 1,51% ao ano. Então você percebe que existe 4% mais ou menos acima do que o normal dos últimos tempos. E pensando nesse passado e por essa taxa estar tão alta, o que acontece? As pessoas trocam as suas moedas locais por dólar, que é a moeda mais segura e tradicional do mundo. Isso é um movimento basicamente natural, porque elas pensam o seguinte: melhor eu ter a variação do dólar frente ao real, no caso nosso aqui do Brasil, e mais os 5%, que é a taxa de juros americana, do que simplesmente eu ter real na minha carteira, nos meus investimentos. As pessoas preferem ter essa posição do que manter o seu patrimônio completamente aqui no Brasil ou nos seus países, seja ele qual for. E é por isso que muita gente prefere tocar a sua moeda local pelo dólar. Você fala, poxa, mas o que acontece no Brasil para que suba tanto o dólar diante do real? Pensa no seguinte: pense no Brasil como o seu orçamento mensal. Vamos supor que o seu salário seja de 5 mil reais. No final do mês, você gastou 7 mil. Quanto faltou para você pagar? 2 mil reais. No próximo mês, você teve uma promoção, subiu o seu salário para 7 mil reais. O que você faz? Gasta 9. O que aconteceu? Você continua devendo 2 mil reais. No próximo mês, você ganha 9. Então, ou seja, você passou a ganhar 4 mil reais a mais em 2 meses. E aí, quanto que você gasta? 9? Não, 11. Aí você fala, poxa, continua faltando 2 mil reais para cobrir todas as dívidas básicas do meu mês. Aí aparece um investidor e olha para você e fala assim, poxa, como que você lida com as suas finanças? Eu quero investir em você.
Aí você fala, poxa, ó, no primeiro mês eu ganhei 5, gastei 7, no segundo mês eu ganhei de 7, gastei 9, no terceiro mês eu ganhei 9, gastei 11. O investidor ele vai falar para você, poxa, mas você não controla as suas despesas, aquilo que você tem que gastar, você não é organizado. Eu não vou investir na sua vida. É exatamente isso que tem acontecido no Brasil nos últimos meses. Aí você fala, Matheus, mas como assim? A arrecadação de impostos no Brasil ela tem batido recorde mês após mês. E mesmo assim, o governo continua gastando mais do que ganha. Então, infelizmente, isso aqui não é uma apologia contra ou a favor de governo de esquerda ou de direita. Isso aqui é só dizer que, matematicamente, os investidores olham para nós e falam, poxa, se o governo está gastando mais do que ganha, esse país ele não é uma boa opção de investimento. Se o Brasil não é uma boa opção de investimento, qual é o primeiro lugar que as pessoas pensam para investir? Em dólar. Com toda essa insegurança, as pessoas correm para a moeda mais segura do mundo, que no caso é o dólar. Só para vocês terem uma noção, eu tenho um cliente que ele simplesmente resgatou todos os seus ativos aqui do Brasil e mandou tudo para fora, porque ele tem medo do que pode acontecer aqui com a gente. Mas como se proteger dessa alta do dólar? O que você deve fazer como alguém que está aprendendo sobre investimentos, alguém que está buscando conhecimento? Em 1994, o ano que eu nasci, o dólar era exatamente 1 para 1. Com R$1 você comprava exatamente $1. Hoje, o mesmo dólar é comprado a R$ 5,40 na data que eu estou gravando isso para vocês. Pensando nisso, eu quero sempre trazer os princípios da palavra de Deus para mim e para você aplicarmos em nossas vidas e a gente ser bem sucedido. Então, se você não deixou o seu like, deixa ele aí agora e compartilhe esse vídeo com alguém que quer aprender a respeito disso. Pensando nisso, o que a Bíblia nos ensina? Eclesiastes 11:6 fala o seguinte: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. A versão que eu li é na NTLH e eu quero ler na NAA para vocês terem uma outra visão. Semeie sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Esse texto de Eclesiastes diz a respeito de nós diversificarmos a nossa renda e a gente não ficar de braços cruzados para situações que batem na nossa porta. Ah, eu já trabalhei até um horário, eu não vou trabalhar mais. Ou eu já invisto aqui no Brasil e eu não preciso comprar dólar. Não, o que Salomão está nos ensinando é que a gente pode sim colocar sementes em vários lugares, porque a gente não sabe qual semente será boa e qual semente será ruim. Então não fique de braços cruzados esperando o que vai acontecer ou se o Brasil vai melhorar. O seu papel como um bom investidor é ter sempre uma carteira diversificada para ter ótimos resultados. Então aprenda com esse princípio e o aplique na sua vida. Quando você investe o seu patrimônio em dólar, você o protege de uma possível desvalorização ante ao real. A gente sabe que em 30 anos o real só se desvalorizou frente ao dólar. E a gente entende que muito provavelmente isso continuará acontecendo no longo prazo. Então você precisa expor uma parte da sua carteira ao dólar. Matheus, como que eu faço isso? Por exemplo, através de fundos cambiais que replicam às vezes o dólar, ações, ETFs. E se você quer aprender mais a respeito disso e ser assessorado em relação a isso, você pode me mandar uma mensagem no Instagram, o link está aqui na descrição desse vídeo, onde eu posso te explicar melhor como você pode proteger o seu patrimônio de uma eventual desvalorização do real frente ao dólar e investir da maneira correta. E muita gente pergunta, qual que é o melhor momento para comprar dólar? Em que preço que é o preço justo? O que eu quero te dizer é que não existe um momento perfeito, ninguém sabe para onde o dólar vai. O que você precisa é se expor a uma parcela desse patrimônio para justamente você se proteger e se expor à maior economia do mundo. Lembre-se do que Salomão ensinou, semeie de manhã e à tarde, porque com certeza você vai colher os seus frutos. Deus abençoe, um abraço.